Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre Orígenes. Como vocês sabem, nós estamos dentro da playlist Filosofia Medieval e estamos abordando os primeiros 5 séculos da nossa era, que se bem que não fazem parte da Idade Média, e sim da Antiguidade, os pensadores ali dentro do cristianismo serão muito importantes para entender a temática da filosofia cristã, da filosofia medieval, que irá ocorrer a partir do século V. Portanto, como já falamos em vídeos anteriores, nós temos primeiro os padres apostólicos que conviveram com Jesus Cristo, e na sequência nós temos os padres apologistas, que fazem a defesa do cristianismo. Nós fizemos uma seleção de 15 pensadores dentre os padres apologistas. E hoje nós iremos falar do 8º, Orígenes de Alexandria, também conhecido por Orígenes de Cesareia ou Orígenes o Cristão. Nascido no ano de 185 e vem a falecer no ano de 253. Ele também era conhecido como Adamâncio, o homem de aço. Ele era o homem de aço da antiguidade, Adamâncio. Ele nasce na cidade de Alexandria, no Egito, e vem a falecer na cidade de Cesareia, ou talvez na cidade de Tiro, aos 69 anos de idade. Atuou como teólogo e também como escritor. Teve uma vastíssima produção literária. Escreveu muito, mas muito mesmo. Infelizmente, parte considerável de sua obra se perdeu no decurso da história. Infelizmente também, os dados biográficos que nós possuímos hoje sobre Orígenes são totalmente incertos. Não há uma certeza absoluta de praticamente coisa alguma, só o que a tradição nos legou. A data do seu nascimento e morte, que eu falei ainda há pouco, é provável, mas não é certa. A cidade onde ele morreu também é provável, mas há quem diga que ele nasceu e morreu na mesma cidade, ou seja, Alexandria. Então, na parte da biografia, há muitas incertezas. O que nós temos de certo é que ele foi realmente autor de uma vastíssima obra e que pouco dessa obra chegou até os dias presentes. Dentre as quais cabe citar 2 obras, Contra Celso e Tratado sobre os Princípios, 2 obras fundamentais do Orígenes. Ele teve uma forte influência do neoplatonismo. E a partir daí começa uma coisa nova, que será o início do diálogo entre a filosofia e a religião cristã. Não é mais aquela oposição, isso aqui é religião, isso aqui é filosofia. São coisas que não se misturam, é água e óleo, tá? São inimigos, estão em oposição. Não. Para Orígenes, há uma reconciliação, começa um diálogo positivo entre a religião cristã e a filosofia. Ele deu muitas aulas de filosofia e religião. Inicialmente, ele deu aulas. O seu pai, ele sofreu martírio. E o Orígenes, ele teve de assumir a família. Então, inicialmente, ele deu aulas para custear os gastos com a família, que não havia mais o pai para manter a família. Posteriormente, quando não foi mais necessário dar aulas com uma questão de sobrevivência, ele continuou dando aulas gratuitamente, aulas de filosofia e de teologia. E era muito procurado em suas aulas, era um professor bem famoso à sua época. Infelizmente, isso aí não chegou pela tradição, parece que ele fez uma tradição, uma leitura, parece que ele fez uma leitura muito literal de uma passagem do Evangelho de Mateus. E a partir daí, ele se castrou. Sim, ele se automutilou.
se tornou um eunuco. Tá? E essa mutilação, isso nos foi chegado pela tradição, mas veja, eu vou explicar daqui a mais um pouco para vocês que a partir do Orígenes há uma tendência muito forte, uma interpretação alegórica da Bíblia. Não é uma interpretação literal. Vamos ver o sentido daquilo ali, o sentido alegórico. Então é de estranhar que ele tenha feito justamente uma leitura muito literal de uma passagem de Mateus a ponto de se automutilar, de se castrar. Então é uma coisa estranha que causa uma certa estranheza, mas é o que a tradição nos passa. Inclusive, devido a essa castração, quando isso veio a público, isso gerou uma grande polêmica entre os cristãos, porque a automutilação não era aceita. A autocastração não era aceita pelos cristãos. E acabou gerando que o afastamento dele de posições, de cargos ocupados na igreja. Como também, posteriormente, e até por motivos políticos também, a excomunhão dele. E, já que estamos falando da vida dele, finalzinho da vida dele, houve uma perseguição aos cristãos e ele foi preso. Mas provavelmente não havia realmente uma intenção de matá-lo. Havia uma intenção, sim, que ele negasse o cristianismo, porque era uma pessoa muito conhecida, muito famosa. Então, se ele prestasse oferendas aos deuses romanos, isso teria um simbolismo muito grande. Mas ele se recusou a fazê-lo até o final. Ele foi torturado, muito torturado. E depois ele foi solto. Essa perseguição encerrou com dentre outros motivos, a troca do imperador. E veja bem, ele foi preso, ele foi torturado, mas ele se manteve fiel à sua fé cristã diante das autoridades romanas. Acredita-se que a sua morte, alguns anos depois, ocorreu em decorrência dos maus tratos, da tortura que ele ali sofrera. Essa interpretação da Bíblia, essa busca de uma leitura de algo oculto, de uma interpretação da Bíblia, buscando o que ela realmente significa, fugindo da limitação de uma leitura exclusivamente literal do texto, buscando um simbolismo ali presente, vai ganhar o nome de origenismo. E isso seria, se a gente for pensar bem no Orígenes, esse origenismo, ele é de buscar o quê? Uma leitura, uma interpretação das Escrituras em 3 níveis. Tá? 3 níveis, além da parte ser literal e alegórica. Então, vamos explicar agora esses 3 níveis. O primeiro nível é o nível literal. Claro, você está lendo, é o que está escrito, é o que aquilo ali diz de fato. Que é também o nível físico, é o corpo que está ali presente. O segundo nível de leitura possível é o nível moral, é o nível psíquico. Tá? E o terceiro e último nível possível é o nível espiritual, ou o nível intelectual. E veja, não só esses 3 níveis, literal, moral e espiritual, como também a necessidade de um amadurecimento do leitor para que ele possa percorrer esses 3 níveis. Um amadurecimento tanto espiritual, tanto psicológico. Pois se você não tiver esse crescimento interior, você vai se ater somente ao nível literal. Para você sair do nível literal para o nível moral, cabe uma evolução sua. Para você seguir para o nível espiritual, você tem de evoluir novamente. Então é o leitor inspirado pelo Espírito Santo que há de se desenvolver a ponto de fazer esse tipo de leitura. O que, na verdade, Orígenes quer dizer é que a leitura da Bíblia, ela pode ser tanto uma leitura literal, tá? Vale ali o que está escrito, como pode ser também uma leitura alegórica. Aquilo ali teria um outro significado, um significado oculto que você pode desvendar. Então, a palavra contida na Bíblia,
era inspirada no Espírito Santo, segundo Orígenes. Mas, para ela ser lida, para ela ser compreendida, é preciso que este leitor também tenha a inspiração do Espírito Santo para fazer a interpretação correta do texto. Sem a ajuda do Espírito Santo, esse leitor não vai conseguir fazer a interpretação correta do texto bíblico. Há, como eu disse, um significado oculto em cada passagem bíblica. Há um significado alegórico que tem de ser descoberto pelo leitor com a ajuda do Espírito Santo. Exemplo. A Arca de Noé. Lembra aquela passagem de pegar um casal de cada animal e colocar numa arca? Tem lá as medidas da arca. Olha, se você for pensar que o mundo todo vai acabar, então todos os animais que não entrarem na arca vão morrer. Todos. Não importa o tipo de animal. Então você tem que ter um casal de cada. Olha, se você fizer uma leitura, uma interpretação puramente literal, você chega a uma conclusão absurda da impossibilidade disso. Pensa bem. Olha só o tamanho da arca para você colocar um casal de cada animal existente na face da terra. E pior, e a alimentação desses? Você vai ter de alimentar o elefante, você vai ter de alimentar o tigre, você vai ter de alimentar a cabra, vai ter de alimentar o boi, o gato, o cachorro, tudo. Então, além dos animais, que você vai precisar de um espaço imenso, você vai precisar de um espaço maior ainda para durante, se não me engano, foi cerca de 1 ano. Depois a gente confere isso na Bíblia, mas foi um período longo em que esses animais precisavam ser alimentados. Então você precisava transportar na arca também a alimentação para todos esses animais. Alguns vegetarianos, outros carnívoros. Então você precisava ter tudo isso. Olha, eu sou levado ao absurdo, à total impossibilidade disso. Mas eu posso entender um outro tipo de leitura, que a arca pode simbolizar aqueles que vão ser salvos. Estão sendo salvos do dilúvio, não estão? Mas não necessariamente os animais. Veja, vamos pensar no tempo, estamos falando da Bíblia, Antigo Testamento, vamos pensar no Novo Testamento, vamos pensar no cristianismo. Aqueles que se convertem ao cristianismo são salvos. Então eles estão dentro da arca. Mas aqueles que não se convertem ao cristianismo estão fora da arca. Eles serão mortos pela enchente, pela inundação. Então a arca é a arca de Deus, é a arca dos escolhidos, que serão salvos. Estou dando um outro tipo de interpretação, uma interpretação alegórica, não mais a interpretação literal. E, prosseguindo, ele há de defender também a virgindade de Maria. Lembra Maria, mãe de Jesus? Então, Maria foi virgem. O Espírito Santo a abençoou com um filho, que será Jesus. E a necessidade do batismo, mesmo em crianças. Por quê? Hoje é normal, não? A criança nasceu e vai lá, vamos batizar a criança. Mas naquela época, às vezes você completava 20, 30 anos de idade para ser batizado. Você acreditava que o batismo era uma responsabilidade muito grande. Então você deveria ter um amadurecimento espiritual para receber o batismo. Não era a criança, era o adulto que era batizado. Mas o Orígenes fala que o batismo é muito importante. Ele defende o batismo mesmo em crianças, o que era uma novidade para a época. E ele fala também que o cristão ele é guiado por 2 luzes, sendo a primeira Cristo e sendo a segunda a igreja. Como se Cristo fosse a luz do sol e a igreja fosse a luz da lua. Sendo que a luz da lua é, na verdade, o quê? É o reflexo da luz do sol. A lua reflete a luz contida no sol. Tá? A igreja reflete a luz de Cristo, a luz de Jesus. Então são as 2 luzes que guiam o cristão. A primeira é Cristo e a segunda é a igreja. Também há de defender que Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi o fundador da igreja. E que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é uma obra de Deus. Porque aqueles que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo.
E já que todos os escritos foram inspirados por Deus, tá? É uma obra de Deus, tá? Não tem como ser diferente. Ele há de dizer também, tá? Não só essa questão dos escritores terem sido inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, mas ele há também de colocar uma outra questão importante em relação ao cristianismo, em relação ao cristão. Que o que há de caracterizar a pessoa ser cristão é justamente o pertencimento à igreja, o pertencimento a essa comunidade, esse coletivo que é a igreja que está se formando ali naquele momento. Então, ser cristão é participar do grupo com outros cristãos. E as leis, uma questão muito importante aí que ele levanta em relação às leis. Existem as leis dos homens e existem as leis de Deus. E ele é bem claro no seguinte, ele afirma que todos devem seguir a lei dos homens. Obrigatoriamente, o cristão tem que seguir a lei dos homens. Mas, se houver qualquer tipo de oposição entre, de um lado, a lei dos homens e de outro, a lei de Deus, não há dúvida, tá? É seguir a lei de Deus. Mesmo que para isto você seja levado à morte, ao martírio. Então, resumindo essa questão das leis, leis de Deus, leis dos homens. Seguir a lei dos homens, sim. Tá? Desde que não se oponha à lei de Deus. Se houver uma oposição à lei de Deus, então se segue a lei que está contida nas Escrituras, a lei que está contida na Bíblia. E mesmo que isto te leve à morte. Bem, este é o pensamento deste padre da igreja, esse padre apologista, Orígenes, que há de começar um discurso mais amigável com a filosofia. Que, como vocês sabem, mesmo estando falando aqui de padres, o nosso objetivo nesse canal e nessa playlist é a filosofia, e não a religião e não a teologia. Então começa aqui um discurso mais amigável com a filosofia a partir de Orígenes. E se você gostou, se você está gostando, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Olha, muito obrigado pela presença e até mais!